inclusão da nossa formação. Maravilha, né? Você que não pôde ir ver de perto, ao vivo, este navio. A reportagem mostrou um pouco como funciona, mas para quem foi, é sempre uma emoção, né? Importante, esses símbolos nossos, símbolos do nosso país. A gente precisa resgatar um pouco esse amor à nossa pátria. E aí a Marinha, os guardas marinhos que se preparam para proteger o nosso país. E aí tem essa estrutura toda deste navio. E agora vão passar por outras cidades de todo o mundo, mostrando como funciona, né? Como é que é essa preparação aqui no Brasil, que tem aí que é bastante avançado, né? Nessas questões das Forças Armadas, dos Exércitos. Uma informação, estão presos o policial civil Marcelo Silva Souza e o guarda municipal José Roberto Martins. Eles são suspeitos de envolvimento na morte do pedreiro Sidney Rocha, na cidade de São Domingos, interior da Bahia, na semana passada. Nós falamos aqui no Bahia no Ar, esse caso revoltou a população da cidade, já que existe suspeita de que a vítima tenha sido torturada dentro da delegacia local. Os moradores, inclusive, fizeram uma manifestação, queimaram o veículo desse guarda municipal com quem a vítima teria discutido. O policial e o guarda tiveram as prisões preventivas decretadas na terça-feira e ontem se apresentaram. Marcelo, na Coordenadoria Regional do Interior, em Serrinha, já foi transferido para Salvador, e José Roberto, que se apresentou na 10ª delegacia aqui na capital baiana, vai ser transferido lá para Serrinha. Apesar da Justiça determinar a suspensão da greve dos servidores municipais de Salvador, os trabalhadores continuam a paralisação. Eles fizeram uma caminhada como forma de protesto pelas ruas da cidade. A manifestação dos servidores do município começou no canteiro central, mas logo ganhou as ruas deste ponto movimentado da cidade. Este é o 7º dia de greve e protestos da categoria que reivindica melhores condições de trabalho e salários. A prefeitura até agora só fez mexer uma ação contra os trabalhadores. Até agora não sentou para negociar com os trabalhadores. O que nós estamos querendo é negociar. Estamos na rua para dizer que somos contra o que a prefeitura está fazendo. Nós, servidores municipais, não gostaríamos de estar na rua aqui fazendo nenhum movimento. Gostaríamos de estar sentados na mesa negociando com a prefeitura. Se a prefeitura não sentar para negociar com os servidores municipais, nós vamos estar cada dia da semana fazendo uma manifestação na cidade. Um forte policiamento foi montado no local para evitar confusões. Os manifestantes seguiram em passeata até a 7 Portas. A Justiça considerou ilegal a greve dos servidores municipais de Salvador. Eles devem retornar aos postos de trabalho imediatamente. Caso contrário, o sindicato da categoria vai pagar R$5 mil pelo dia não trabalhado. E a prefeitura ameaçou também cortar o ponto dos servidores grevistas. Até agora não fomos citados na liminar e a gente está aguardando a citação para entrar com recurso. A gente só vai parar quando o prefeito der um aumento justo, um aumento decente para a categoria do funcionalismo público municipal. Vamos falar agora sobre uma história sem fim, o sistema prisional brasileiro. A polícia prende, a justiça solta. Esse é um jargão aí muito conhecido. Mas por que será que existem tantas brechas na lei penal brasileira? Para falar deste assunto, nós vamos chamar a repórter Luíse Calegari, que vai conversar com um advogado criminalista. Olá, Luíse, bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos. Exatamente, Jéssica. Ontem mesmo a gente viu o caso daquele arrombador que ficou famoso na internet porque mostrava as imagens exatamente dele arrombando um carro e roubando o interior de um carro. E ele foi preso e foi solto. E a gente fica se perguntando, tentando entender essa lei. Por que esses bandidos são presos e são soltos depois? Para falar sobre o assunto, a gente conversa agora com o doutor Taurino Araújo, advogado criminalista. Em primeiro lugar, muito bom dia, doutor. Que lei é essa, doutor? Como é que é a nossa legislação? Quer dizer, a gente vê um bandido ser preso e ser solto em seguida? Luíse, bom dia a todos. O que acontece é o seguinte, as brechas, elas não são propriamente brechas da lei, elas são brechas da realidade. O julgamento das ruas não pode ser semelhante ao julgamento judicial. Uma coisa é a notícia, outra é a documentação da notícia. Na sequência, o que acontece? A polícia prende, o Ministério Público investiga, a imprensa noticia, os advogados defendem e os juízes, no sentido de excluir a liberdade, por último, condenam ou absolvem conforme as provas trazidas ao processo. É dizer, tudo tem que ficar provado. A exclusão da injustiça passa justamente por documentar a realidade.
No caso, a falta de documentações faria com que a pessoa fosse solta, por exemplo? Quando nós falamos de documentação de prova, ela vem através dos testemunhos, através das perícias, através dos processos concluídos e julgados. É claro que o que nós vemos aí nessas imagens é o quê? Uma ação policial, o trabalho da imprensa, a seguir virá o trabalho do Ministério Público. É preciso saber que as prisões preventivas, elas são prisões processuais, prisões excepcionais e todos têm direito a julgamento. Há um princípio que diz, in dubio pro réu, na dúvida o réu. Ou seja, a justiça que não serve ao meu inimigo, a justiça que não serve ao criminoso, também ela é um desserviço à sociedade. Agora, explica uma coisa para mim, doutor. A gente ouve muito falar em crime inafiançável e tal. Por exemplo, um roubo qualificado é um crime inafiançável, mas todo mundo acompanhou a história, né, do rapaz em São Paulo, com um poste, provavelmente embriagado, que matou uma menina, inclusive baiana, uma advogada baiana. E, no caso, ele pagou uma fiança e está solto. Quer dizer, doutor, como qualificar um crime para que ele seja inafiançável ou não, para que ele possa garantir a liberdade ou não do suspeito de ter praticado esse crime? O Poder Judiciário, o sistema de justiça, o sistema legal, ele estabelece um catálogo de crimes. Tudo é previsto anteriormente, porque há um princípio que diz, esse princípio já é bem antigo, desde a Revolução Francesa, o princípio de Feuerbach, ou da legalidade, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Ou seja, a afiançabilidade de um crime, ela é legalmente prevista conforme um catálogo. E os crimes de trânsito, eles são afiançáveis, as fianças são determinadas, podem ser diminuídas, podem ser majoradas, inclusive nesse caso fala-se até em majoração. O que significa? Dobrar a fiança, ou seja, a fiança de 300 mil, segundo sugestão do Ministério Público, seria dobrada para 600, haja visto o valor do Porsche, que é um carro caro. Agora, o senhor, como um especialista no assunto, o senhor acredita que a nossa legislação ela realmente precisa ser revista, precisa ser reavaliada para que seja mais, agora me fugiu a palavra, mas para que seja mais eficiente? No caso você está falando de concretização de direitos, concretização de julgamentos. No caso é o seguinte, nós temos uma das legislações mais modernas do mundo. O nosso problema não é de legislação, mas de efetividade. Os processos precisam ser julgados com rapidez. Ok, muito obrigada, doutor. Voltamos ao estúdio, Jéssica, é com você. Muito obrigada, Luiz Calegari, esclarecendo essas informações para nós. Olha, uma boa notícia para os baianos. Dona Canô pode ter alta médica ainda hoje. De acordo com os médicos, o estado de saúde dela é considerado muito bom. Dona Canô havia deixado a unidade cardiovascular intensiva do hospital, foi transferida para o quarto na terça-feira. Ela, que tem 103 anos de idade, foi internada no último dia 7 com traqueobronquite e dor abdominal. E o Bahia no Ar vai ficando por aqui. Você fica agora na companhia de Raimundo Varela e do Balanço Geral. Uma excelente quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau, tchau.